Olá, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Gilson Nunes e este trabalho foi desenvolvido em conjunto com meu colega Matheus Lacerda de Moura e nós somos acadêmicos de Engenharia Elétrica no Instituto Federal da Paraíba e hoje vou apresentar este que é o projeto 1 da disciplina de Sistemas de Controle 1, que é orientado pelo professor Ademar Gonçalves da Costa. E este projeto trata do modelamento, análise e simulação de um sistema dinâmico implementado a partir de um circuito elétrico contendo 3 amplificadores operacionais. Passando um pouco para a parte do objetivo deste projeto, que foi obter a função de transferência do sistema e a partir dela analisar o comportamento dinâmico, tanto no domínio do tempo quanto na estabilidade. E isso incluiu determinar parâmetros como o ganho K, tempo de pico, overshoot, tempo de assentamento e constância de erro usando os valores comerciais dos componentes que nos foi passado no início do projeto. Também realizamos a verificação da estabilidade pelo critério de Houff-Hertz e identificamos o erro em regime permanente para diferentes tipos de entrada. E por fim nós validamos todos os resultados teóricos através de um MATLAB. Partindo para a parte da metodologia do trabalho, nós temos que foi dividida em etapas. Na primeira etapa, realizamos a análise teórica do circuito, que está sendo mostrado, que foi passado para todos os grupos, que é composto por 3 amplificadores operacionais e aplicando a lei de Kirchhoff das correntes para obter a equação de cada estágio. Na segunda etapa, nós unificamos essas equações para encontrar a função de transferência geral do sistema e em seguida substituímos os valores comerciais dos resistores e capacitores para obter a forma numérica da função. Calculamos os parâmetros de desempenho como o overshoot e tempos de resposta e avaliamos a estabilidade utilizando Houff-Hertz. Partindo para a função de transferência do circuito, onde o cálculo também foi realizado por etapas, foi segmentado, analisando cada amplificador separadamente. No primeiro amplificador, aplicamos a lei de Kirchhoff no nó de entrada e obtivemos a relação entre a tensão de entrada e a saída desse estágio. No segundo amplificador, também aplicamos a Kirchhoff, considerando os resistores e capacitores conectados e substituindo os valores intermediários obtidos no primeiro estágio. E no terceiro amplificador, só passando aqui as equações e as substituições feitas. E no terceiro amplificador, foi feita a análise que resultou na equação final relacionando a tensão de saída e a tensão de entrada. E a função final, a função de transferência final, após a substituição das impedâncias com os valores comerciais, ficou desta forma, como mostra aí a GDS. E no fim a gente tem que encontrou uma fração com polinômio cúbico no denominador, resultando em um sistema de terceira ordem. Partindo para os parâmetros do sistema, que para garantir um overshoot máximo de 10%, calculamos o ganho K usando a relação entre overshoot e fator de amortecimento, chegando a um valor de aproximadamente 0,5911 e para a frequência natural, ωn, foi determinado como aproximadamente 4,78 Hz por segundo, que está aqui mais abaixo. Aqui. Com esses valores, nós calculamos o tempo de pico, que foi aproximadamente 1,03, que está mais abaixo, o cálculo de tempo de pico, igual a 1,028 segundos, e o tempo de assentamento de 2% como 1,416 segundos,
também está mais abaixo, tempo de assentamento para 2%, e o de 5% como 1,062 segundos. Esses valores serão comparados mais à frente com os valores obtidos em simulação. Mais abaixo nós temos o diagrama de polos e zeros, que para a malha aberta resolvemos a equação cúbica, obtendo os polos reais e complexos conjugados, sem a presença de zeros. Só passando aqui as equações, que também foram tratadas nas aulas durante o período. Como eu disse, não possui zeros. E em malha fechada, aqui é o diagrama, e em malha fechada, calculamos as novas posições dos polos utilizando a frequência natural ωn e o fator de amortecimento, observando o deslocamento para o semiplano esquerdo, o que indica estabilidade para K dentro do intervalo adequado. E é importante ressaltar que não há zeros no sistema, o que simplifica a análise da resposta em frequência. Indo para aqui também o esboço dos polos em malha aberta, polos e zeros. Indo agora para a estabilidade, né? O critério de estabilidade de Routh-Royce, obtivemos que o sistema é estável para os valores de K entre menos 0,5851 e 1,5777. E valores fora desse intervalo levam o sistema à instabilidade. E nos limites, o sistema é marginalmente estável. Essa análise é essencial, pois mesmo que o sistema tenha bons tempos de resposta, se K não estiver nesse intervalo, o comportamento será divergente. Aqui mostrando os valores. Partindo para a parte dos erros em regime permanente, onde nós calculamos os erros para dois tipos de entrada. E para a entrada do tipo degrau, foi encontrado o erro de aproximadamente 0,768, 76,79 no caso, e foi determinado a partir da constante de posição Kp. E para a entrada do tipo rampa, que está mais abaixo, a constante de velocidade Kv foi zero, resultando em um erro infinito. E isso significa que o sistema não consegue acompanhar as entradas de rampa sem erro significativo. Os cálculos no MATLAB, a simulação do MATLAB seguiram a função de transferência obtida e os parâmetros calculados. Geramos os gráficos de resposta ao degrau, confirmando os tempos de pico e assentamento próximos aos valores teóricos. Traçamos os diagramas de polos e zeros, como foi mostrado, visualizando a estabilidade do sistema. Fizemos também um teste de robustez, variando K em 20%, mais ou menos 20%, e analisando a diferença entre o sinal de saída e o sinal de erro. Essa análise também confirmou que aumentos em K, além do limite, comprometem a estabilidade. Como nós vemos aqui os gráficos do comportamento do sinal de saída com a variação de K. E os demais gráficos foi dos polos e zeros dos sistemas em malha aberta e malha fechada. Por fim, os resultados mostram que o sistema projetado apresentou uma boa coerência entre os cálculos teóricos e a simulação,
Verificamos que o ganho K é um parâmetro crítico para manter a estabilidade e que o sistema, apesar de responder bem às entradas em degrau, não acompanha as rampas sem um erro permanente. E, além disso, o uso do MATLAB foi de fundamental importância, né, para validar as análises e permitir ajustes rápidos nos parâmetros. Então, assim, o projeto atingiu todos os objetivos propostos, fornecendo uma visão completa do comportamento dinâmico do sistema. E com isso eu encerro aqui a apresentação do projeto 1 da cadeira de Sistemas de Controle 1 também. Agradeço a todos pela paciência e à disposição para assistir esse vídeo.